Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um caso aqui no canal. O caso de hoje é um caso bem antigo, aconteceu em 1912 lá nos Estados Unidos e até os dias de hoje não tem solução. Então, justamente por não ter solução, algumas pessoas acabam trazendo algumas teorias sobrenaturais por trás dos acontecimentos. Então, depois desse vídeo, eu quero muito que vocês digam aqui nos comentários o que vocês acham que pode ter acontecido, se vocês acham que tem alguma coisa paranormal por trás dos acontecimentos. E é isso, vamos pro caso. A família Moore era composta por Josiah Moore, de 43 anos, e sua esposa Sarah, de 39 anos. O casal tinha 4 filhos, sendo eles Herman, de 11 anos, Catherine, de 10, Boyd, de 7 e Paul, de 5. Os Moore eram considerados muito ricos e religiosos e viviam em uma cidade chamada Villisca, localizada no sudoeste de Iowa, nos Estados Unidos, um local relativamente tranquilo. No dia 9 de julho de 1912, a filha do casal, Catherine, pediu para os pais deixarem 2 amigas dela, Lena e Ina Steilinger, dormirem na casa dela, passarem a noite para elas se divertirem um pouco mais, e os pais deixaram. Então a família e as convidadas foram para um culto presbiteriano que aconteceria lá na cidade. Como eu comentei, a família era bem religiosa e era bem conhecida na região. Então esse culto durou até por volta das 21h30 e lá pelas 22 horas a família já estava em casa. No dia seguinte, lá pelas 7 da manhã, a vizinha da família, Mary Peckham, estranha um pouco a falta de movimento na casa, até porque a família Moore era uma família até que grande e costumava acordar muito cedo e realizar várias tarefas matinais, e ela não viu nada disso naquela manhã. Então ela estranhou e tentou bater na porta da família para ver se eles precisavam de alguma coisa, se tinha acontecido alguma coisa, só que ninguém respondeu. Então ela continuou insistindo e quando viu que não ia ter resposta mesmo, ela resolveu ligar para Ross, o irmão do Sr. Moore, e pediu para ele tentar se contactar com a família de alguma forma. Então ele não conseguiu também, não foi atendido na porta. Foi dar uma volta pela casa, vendo se alguma janela estava aberta, se ele conseguia de alguma forma entrar. E aí ele lembrou que tinha uma chave reserva, então ele foi na casa dele, buscou a chave reserva e entrou na casa. E a cena que ele viu lá foi uma cena que marcou pelo resto da vida. Ao entrar no quarto de hóspedes, localizado no andar de baixo da casa, Ross encontra as 2 irmãs Steilinger deitadas na cama, mortas com um corte profundo de machado em suas cabeças. O rosto das garotas estava completamente desfigurado e os corpos estavam parcialmente escondidos entre as roupas de cama. Completamente assustado, ele liga para o chefe de polícia local, Hank Horton, que ao chegar na casa constatou que não só as 2 hóspedes estavam mortas, como também todos os membros da família Moore. A notícia das mortes se espalhou muito rapidamente na cidade, então várias pessoas, vários curiosos estavam entrando na residência sem pedir permissão, então a polícia acabou não conseguindo isolar a área da forma que ela deveria para conseguir identificar as evidências, os vestígios. Isso acabou comprometendo demais o trabalho da polícia. Além disso, algumas pessoas entravam na casa dos Moore e furtavam itens, e esses itens variavam, desde itens da casa normal, como até mesmo parte do crânio do Sr. Moore. Então isso acabou dificultando demais o trabalho do médico legista, que tinha uma parte do crânio da vítima faltando. E realmente eu não consigo entender o que faz uma pessoa querer entrar numa cena de crime e guardar uma lembrança, furtar parte do crânio do dono da casa. Eu acho uma coisa bizarra, totalmente sem sentido. A polícia constatou que as mortes poderiam ter ocorrido um pouco depois da meia-noite e que a arma do crime havia sido um machado pertencente a Josiah Moore, sendo o machado encontrado posteriormente no quarto em que estavam as hóspedes da família. Foram encontrados 2 cigarros no chão do sótão da família, o que fez a polícia concluir que talvez o assassino ou os assassinos conhecessem a rotina da família Moore e tivessem esperado eles irem para o culto, e então se escondido no sótão e simplesmente ficado lá até que a família voltasse e ele ou eles pudessem cometer os assassinatos. As investigações concluíram que o criminoso inicialmente subiu até o quarto do casal, desferindo golpes super violentos em Josiah, a ponto de seus olhos serem encontrados fora de seu corpo.
Sarah Moore teve sua cabeça partida no meio e estava com sinais de espancamento. Os filhos do casal foram os próximos a serem golpeados, sendo constatado que o assassino utilizou a ponta cega da lâmina do machado para os espancarem até a morte. Depois, ele teria descido e ido em direção ao quarto de hóspedes, assassinando Lena e Ina Steilinger. Um sapato ensanguentado foi encontrado na escada, além de uma bacia de água misturada com sangue, local em que o assassino poderia ter lavado suas mãos e até mesmo a arma do crime, que encontrava-se parcialmente limpa. Todos os corpos foram encontrados cobertos com lençóis de cama, sendo que a única vítima que apresentava ferimento de defesa foi a Lena Steilinger, uma das hóspedes. Ela tinha um ferimento no braço que indicava que ela tentou se defender de algum golpe. E, além disso, a polícia constatou que, por conta desse ferimento de defesa, possivelmente a Lena tivesse sido a única vítima que estava acordada na hora que os crimes foram cometidos. Então, toda a família, no caso, e a irmã de Lena estavam dormindo, Lena estava acordada e tentou se defender, mas não conseguiu. E, além disso, a garota foi encontrada com indícios de abuso sexual, tendo sido a sua calcinha removida e a sua camisola estava levantada até a altura dos seios. Um fato interessante é que o assassino ou os assassinos cobriram todos os espelhos da casa com lençóis, roupas, até mesmo toalhas e fecharam todas as cortinas. Então, assim que a polícia chegou no local, estava tudo completamente escuro. É dito que o assassino ou os assassinos teriam feito uma última refeição na casa e logo em seguida saindo sem serem vistos por ninguém da vizinhança. A sobrinha do casal Moore, Faye Van, de 16 anos, disse que alguns dias antes dos assassinatos, um homem suspeito estava rondando pelo bairro da família Moore e ela disse que até chegou a ser abordada por esse suspeito, perguntando aonde ficaria a casa da senhora e do senhor Moore. Então ela ficou um pouco apreensiva, mas acabou dizendo que a casa deles era em determinado lugar, até porque a família era muito conhecida na região e o pai, o senhor Moore, era comerciante, então ela achou que não teria problema se ela falasse aonde que era a residência dos seus tios. Acontece que esse homem nunca mais foi encontrado, ele não conseguiu ser identificado e, infelizmente, esse é um caso que até hoje deixa muitas dúvidas, sendo que várias teorias foram criadas com supostos suspeitos do caso, e eu vou trazer alguns suspeitos aqui para vocês. O suspeito número 1 foi um sem-teto chamado Andrew Sawyer, muito conhecido na região. Logo após os crimes, ele teria sido preso em uma cidade vizinha, o que fez com que muitos acreditassem que ele teria sido o autor das machadadas. Porém, não havia prova alguma de sua autoria. Além disso, dizem que ele foi somente considerado um suspeito por conta de ser um homem de rua, não tendo nenhum vínculo com os fatos que aconteceram. O segundo suspeito foi Frank Jones, um empresário principal concorrente de Josiah nos negócios. Josiah Moore havia trabalhado para Frank durante um tempo e logo depois abriu seu próprio negócio, trazendo consigo vários clientes de Frank. Essa inimizade comercial poderia ser o motivo dos assassinatos, o que até mesmo justificaria porque o corpo do Sr. Moore foi encontrado com mais golpes. O terceiro suspeito foi William Mansfield, um homem que havia matado sua esposa, seu filho e seus sogros com um machado. Mansfield também era o principal suspeito de uma série de assassinatos que ocorreram no ano anterior em Nova Orleans, conhecidos como Assassinatos do Homem do Machado. A polícia teorizou que, pelo fato de não serem encontradas digitais do suposto assassino na casa da família Moore, o criminoso poderia ter sido mais cuidadoso, justamente por saber que sua digital já havia sido coletada em crimes anteriores, que seriam, no caso, os casos de Nova Orleans. O quarto suspeito foi Henry Lee, um serial killer condenado por matar sua mãe e seus avós com machadadas meses após os assassinatos da família Moore. Por mais que o modus operandi fosse muito semelhante, a falta de provas fez com que Henry não pudesse ser acusado. O quinto suspeito foi Joe Ricks, um homem que foi preso dias após os assassinatos por descer de uma estação de trem em Illinois com sapatos ensanguentados. Ele foi apresentado à sobrinha do casal Moore, Faye Van, que, como eu havia comentado, havia sido abordada por um homem perguntando a localização da casa do casal, mas a jovem disse que ele não batia em nada com as características do homem. Sendo assim, ele foi liberado.
Um ano após os crimes, um clérigo foi chamado para benzer um homem que estava à beira da morte. Ao chegar no leito, o doente disse que havia cometido muitos erros em sua vida e que não poderia morrer sem admitir os assassinatos. Ele disse para o padre que na época dos assassinatos trabalhava na região como ferreiro, mas ao investigarem melhor a história, a polícia percebeu que ela não se sustentava, o que fez com que ele fosse descartado como suspeito. O sexto suspeito foi o reverendo George Kelly, que fazia parte da mesma igreja da família, participando do culto em que os Moore estavam na noite do crime. O que despertou o interesse da polícia foi o fato de que por volta das 5 da manhã do dia 10 de junho de 1912, ele teria deixado a cidade de trem às pressas, além de que nas semanas seguintes ao caso, ele enviou várias cartas para a polícia, se interessando demais pelas investigações. Algumas mulheres afirmaram que ele era um homem promíscuo e machista, pedindo até mesmo para algumas crianças posarem nuas para que ele as admirasse. Algumas das cartas que o George Kelly enviou para a polícia foram respondidas pelos policiais e o que eles mais estranharam foi que o Kelly sabia alguns detalhes da investigação que não haviam sido divulgados, então somente uma pessoa que estava dentro da casa poderia ter esse conhecimento, o que fez com que os policiais ficassem cada vez mais de olho nele. E em 1917 ele chegou a ser preso e confessou os assassinatos, dizendo que Deus havia sussurrado no ouvido dele que ele precisava matar toda a família Moore sem exceção. Então não era uma vontade, mas sim uma necessidade divina. Porém, mais tarde foi confirmada por conhecidos que George tinha uma doença mental grave que poderia, de certa forma, explicar o motivo por trás de seus comportamentos. Sendo assim, a sua confissão foi considerada inválida e ele foi absolvido. Em 1931, um presidiário condenado por roubo contou para a polícia que ele era o responsável pelos assassinatos da família Moore, mas que ele não havia matado as duas hóspedes da casa. Ele disse que recebeu $5.000 de uma organização criminosa para eliminar o casal Moore e seus filhos. Sua história apresentou uma série de irregularidades e inconstâncias e ele foi descartado como suspeito. Desde a época dos fatos, são relatadas uma série de aparições, vozes, vultos na residência Moore, sendo esses relatos não só em relação às vítimas, as pessoas que foram mortas na casa, mas também em relação ao assassino. Algumas pessoas dizem que conseguem, durante algumas noites, verem um vulto, uma sombra de um homem com um machado no exterior da casa, então isso acaba preocupando muito a vizinhança, todo mundo fica com muito medo. É uma região que desde a época dos assassinatos era considerada mal assombrada. Uma senhora chamada Martha Lynn comprou a residência em 1992. Ela foi uma das compradoras, porque antes dela, outras pessoas já haviam adquirido a propriedade da casa. E ela confirma esses relatos sobrenaturais, afirma que ela mesma já presenciou muitas coisas e por conta disso ela resolveu reconstruir a casa, fazer com que a casa voltasse ao mesmo padrão de 1912 e ela acabou transformando a residência Moore em uma atração turística, digamos assim, para as pessoas que têm interesse por questões criminais, questões paranormais, sobrenaturais. Então hoje a Casa Moore é um local que pode ser visitado. Aqueles interessados podem pagar uma quantia para fazer um tour pela residência e também para passar uma noite na casa. O valor para passar uma noite lá é de aproximadamente $430 para um grupo de até 6 pessoas. Como relatos daqueles que visitam a casa, temos desde pessoas que viram e documentaram objetos se mexendo, até pessoas que precisaram sair da residência por sentirem uma sensação extremamente angustiante e falta de ar. Alguns chegam até mesmo a levar brinquedos para as crianças mortas na casa e fazem verdadeiras investigações paranormais a fim de descobrir quem foi o responsável pelos assassinatos em 1912. A notícia mais recente da Casa Moore foi em 2014, em que um caçador de fantasmas, Robert Steven Lawrence Jr., de 37 anos, se apunhalou no peito enquanto passava uma noite na residência com alguns conhecidos. Os conhecidos disseram que foi algo extremamente repentino e Martha Lynn, a dona da casa, confirmou o incidente. Robert chegou ao hospital em condição crítica, desacordado, mas pelo que eu encontrei, ele não chegou a falecer.
E aí, pessoal, vocês teriam coragem de visitar essa casa depois de tudo que aconteceu por lá e depois desses relatos bizarros? Eu não teria coragem. Eu morro de medo dessas coisas. Eu não teria coragem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam se ainda não são inscritos. Deem um like aqui para eu saber do feedback de vocês e comentem se vocês teriam coragem de visitar essa casa. E é claro, se vocês quiserem, me chamem lá no Instagram, vamos conversar sobre crimes, tá sendo muito legal as nossas interações por lá e por aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Até o próximo caso.